Eu achava que já tinha perdido tudo. Casa, família, sonhos. Só restava o silêncio e a vergonha. Naquela manhã cinzenta, sentei no chão gelado do meu apartamento vazio. As paredes nuas pareciam rir da minha miséria. E foi aí que o carteiro bateu à porta. Uma carta, sem remetente, sem aviso. Minhas mãos tremiam enquanto abri o envelope. Dentro, apenas um bilhete. Uma frase, curta, cruel, transformadora. O que é seu sempre encontra o caminho de volta. Junto, um endereço, distante, isolado do mundo que eu conhecia, uma cidade que eu jamais ouvira falar. O desespero me empurrou. Sem nada a perder, aceitei o convite mudo daquele mistério. Viajei dias, cruzando estradas esquecidas, enfrentando noites de chuva e dúvidas. Quando cheguei, tudo parecia irreal. Uma mansão, cercada por campos dourados, velha, imponente, respirando histórias pelas janelas quebradas. Fui recebido por olhos curiosos, rostos que pareciam me conhecer. Mas eu não os reconhecia. Dentro da casa, o ar cheirava a tempo e segredos. Quadros antigos nas paredes retratavam sorrisos familiares. Sorrisos que eu nunca tinha visto. Uma mulher, idosa, elegante, surgiu à minha frente. Seus olhos marejados me atravessaram como facas. Você voltou? Ela disse, como se esperasse, por mim há décadas. Meu peito apertou, minha voz falhou. Desculpe. Acho que houve um engano. Mas ela sorriu. Um sorriso cheio de mágoa. Não. Não houve engano, meu querido. E então, ela me contou a história que mudou tudo. Há 25 anos, um bebê desapareceu desta casa, um herdeiro, o filho legítimo desta família. Raptado. Levado para longe. Criado como um estranho no mundo. Esquecido. E agora, estava de volta. Eu. As palavras dela bateram em minha mente como trovões. Minha vida inteira. Minhas memórias. Tudo era uma mentira? Mas quem eram meus pais? Perguntei, a voz embargada. Ela apenas chorou e me entregou uma caixa de madeira. Dentro, um medalhão antigo, com meu nome gravado, um diário, escrito por uma mãe que nunca desistiu, e uma carta do homem que eu sempre chamei de pai. Se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente encontrou você. Eu nunca quis mentir, eu apenas não suportava a ideia de te perder. As palavras dele me despedaçaram. Amor, mentira, perda, tudo misturado em um nó impossível de desatar. Naquela noite, caminhei pelos corredores da mansão. Cada quarto, cada móvel. Parecia sussurrar fragmentos de uma vida que deveria ter sido minha. Mas como aceitar um passado que eu não vivi? Como perdoar quem me tirou tudo? E ao mesmo tempo me amou tanto? Lá fora, a tempestade rugia. Dentro de mim, outra tempestade ainda maior se formava. Eu não era quem eu pensava ser. E agora, tinha uma vida inteira para reconstruir ou destruir. Respirei, fundo. Fechei os olhos e dei o primeiro passo em direção ao desconhecido. O amanhecer trouxe uma luz pálida, quase tímida. A mansão, sob o novo sol, parecia menos ameaçadora e mais triste, como se ela também carregasse um luto antigo que nunca se dissipou. Desci as escadas de madeira rangente. Cada passo parecia ecoar por eras. A mulher, a que me chamou de meu querido, já me esperava na sala principal. Ela se apresentou. Dona Helena, sou sua avó, meu amor. A palavra avó bateu em mim como um soco. Era absurda, surreal. E ainda assim, algo no meu peito se apertou. Ela me contou tudo. A história proibida. O escândalo enterrado. Meu verdadeiro pai. O herdeiro legítimo. Morreu jovem num acidente suspeito. Minha mãe, desesperada, buscou conforto nos braços de alguém que deveria protegê-la. Esse homem, esse traidor,
Viu a oportunidade perfeita de apagar a linhagem legítima e me arrancou dos braços dela. Dona Helena tentou me procurar por anos, mas sempre encontrou portas fechadas. Mentiras. Nós nunca desistimos de você. Ela disse, a voz tremendo. Meu estômago virou. Meus olhos ardiam. Passei 20 anos acreditando numa vida inventada, acreditando em um amor que era sequestrado. Naquela tarde, Dona Helena me mostrou o resto da casa. Me mostrou o jardim onde eu teria dado meus primeiros passos, o balanço onde teria rido até a barriga doer, a lareira onde teria adormecido nos braços da minha mãe verdadeira. Cada detalhe era um retrato de uma infância que me foi roubada. E cada detalhe doía mais que o anterior. Você ainda tem escolhas, ela disse, ao me entregar um maço de documentos. Eu era o único herdeiro, a casa, as terras, tudo, pertencia a mim por direito. Mas junto com a herança, vinham as cicatrizes e os fantasmas. Eu poderia assumir aquela vida, recomeçar, ou poderia fugir, fingir que nada daquilo existiu. À noite, sentei no velho escritório da mansão. O cheiro de livros antigos preenchia o ar. Folheei o diário da minha mãe. Cada página era uma carta de amor, de saudade. Se um dia encontrar este diário, meu filho, saiba que nunca te esqueci, e que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer mentira. As lágrimas caíram sem que eu pudesse controlar. Eu queria odiar quem me roubou. Queria, mas uma parte de mim ainda os amava. E isso era o pior de tudo. Nos dias seguintes, explorei a cidade. Pessoas estranhas me cumprimentavam com respeito. Sorrisos tímidos, olhares curiosos. Todos sabiam da minha história. Todos sabiam quem eu era. Menos eu. Entrei no pequeno café da cidade. Uma mulher jovem, de cabelos cacheados e olhos profundos, me atendeu. Você é o rapaz que voltou. Ela disse, sorrindo. Seu nome era Clara. E seu sorriso, de alguma forma, me fez sentir em casa. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a cidade, sobre a tragédia da minha família, e pela primeira vez em muito tempo, eu ri. Um riso pequeno, frágil, mas verdadeiro. Clara me mostrou que mesmo em meio a ruínas, ainda havia beleza, mas o destino não estava pronto para me deixar em paz. Numa manhã fria, Dona Helena recebeu uma carta anônima. A ameaça era clara. Ele não deveria ter voltado. Não é seguro para ele aqui. Meu sangue gelou. A cidade, que parecia tão acolhedora, escondia inimigos. Inimigos que não queriam que a verdade viesse à tona. Senti medo. Um medo que queimava a garganta. Será que voltar foi um erro? Será que eu devia ter deixado o passado enterrado? Olhei para Clara, para Dona Helena, para aquela casa velha que pulsava como um coração antigo. E soube. Eu não podia fugir. Não desta vez. Era hora de descobrir tudo. Mesmo que isso custasse a minha vida. As noites ficaram mais frias e mais inquietas. Cada som, cada sombra, parecia carregar uma ameaça silenciosa. Dona Helena trancava as portas antes mesmo do pôr do sol. Clara me ligava todas as noites, apenas para ouvir minha voz. Para ter certeza de que eu ainda estava vivo, comecei a investigar, vasculhar os arquivos antigos da cidade, conversar com os moradores mais velhos. Descobri que meu avô, o verdadeiro patriarca da família, também morreu em circunstâncias suspeitas logo depois meu pai. E então, eu desapareci. Coincidência? Não, nunca foi. As peças começaram a se encaixar. Havia alguém muito poderoso, que construiu seu império sobre as cinzas da minha família. E agora que eu tinha voltado, esse alguém tremia. Mas quem? As pistas eram sutis. Fragmentos de conversas, olhares evitados, histórias sussurradas, até que um nome surgiu. Marcelo Duarte, o prefeito da cidade. O mesmo homem que acolheu minha mãe quando ela fugiu da mansão. O mesmo homem que depois a afastou e garantiu que eu fosse criado longe de tudo isso.
Minha cabeça girava. Eu precisava de provas. Precisa, urgentemente. Numa madrugada silenciosa, Clara me chamou. Ela havia encontrado algo. Nos velhos arquivos da prefeitura, escondidos entre papéis esquecidos. Ela achou documentos de adoção. Falsificados. A minha identidade. Toda a minha vida. Foi fabricada. Clara chorava enquanto mostrava tudo. Mas eu estava em choque demais para chorar. Você precisa sair daqui, ela disse desesperada. Eles vão tentar te silenciar. Mas eu não podia. Não mais. Era minha história. Minha vida, e eu a enfrentaria. Preparei tudo para confrontar. Marcelo Duarte. Na frente de todos. No festival anual da cidade, onde ninguém poderia me tocar. Ou assim, eu pensava. O festival era um mar de luzes e cores, pessoas sorrindo, música no ar. Mas para mim, era um campo de batalha. Senti os olhares, o burburinho. Todos sabiam. Me aproximei do palco. Vi Marcelo rindo e cumprimentando as pessoas como um rei seguro do seu trono. Subi. Peguei o microfone. A multidão silenciou. Boa noite. Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu me sentia. Eu sou Gabriel Valença. O herdeiro da família, que esta cidade tentou apagar. E hoje vou contar a verdadeira história. Os rostos congelaram, inclusive o dele. Comecei a expor tudo. Os documentos, as mortes, as mentiras. O rosto de Marcelo empalideceu. Ele tentou rir, desmentir. Mas era tarde demais. A multidão já sabia. E o medo mudou de lado. Enquanto eu falava, senti uma presença atrás de mim. Olhei de relance. 2 homens, de preto. Seguranças. Ou, algo pior. Meu coração disparou. Mas continuei, até o último detalhe. Quando terminei, o silêncio era tão denso que parecia palpável. Marcelo correu. Literalmente. Saiu tropeçando do palco, sob vaias e gritos. Eu havia vencido? Não. Era apenas o começo, porque ao voltar para casa naquela noite, encontrei a porta arrombada e Dona Helena desaparecida. O vento batia contra a casa, trazendo o cheiro amargo de perigo. Corri pelos cômodos, chamando por Dona Helena. Nada. Silêncio. Ausência. Sobre a mesa, apenas um bilhete, escrito às pressas, tremendo. Não confie em ninguém. Eles vêm. Aí meu estômago revirou. Liguei para Clara, sem resposta. Meu peito se apertava, como se cada batida do coração fosse uma contagem regressiva. Peguei a chave do carro e disparei pela estrada. A cidade, tão cheia de vida horas antes, agora parecia um cemitério a céu aberto. Ruas vazias, luzes apagadas, e eu, correndo contra o tempo. Dirigi até a casa de Clara, porta entreaberta, as luzes piscando. Clara, minha voz ecoou sem resposta. Entrei. O cheiro metálico de sangue preencheu minhas narinas. Um calafrio me percorreu. No chão, uma bolsa. Pedaços de vidro. E nada dela. Desespero. Olhei ao redor e vi um envelope. Selado com cera vermelha. Dentro, uma foto. Dona Helena e Clara, amarradas, amordaçadas. E atrás, uma mensagem. Se quiser vê-las vivas, venha sozinho. Um endereço. 1 hora. Olhei no relógio. 23h17. O tempo escorria como areia entre meus dedos. Dirigi feito um louco pelas estradas escuras. Cada curva parecia uma armadilha. Cada farol apagado, uma ameaça. O endereço me levou até a antiga fábrica de algodão, abandonada há anos. Lugar exalava abandono e morte. Respirei fundo. Desci do carro. O vento assobiava entre as estruturas corroídas. O chão rangia sob meus pés. Entrei. Sombras se moviam entre as colunas quebradas. Sussurros. Passos. No centro do galpão, vi Dona Helena e Clara, amarradas, apavoradas. E diante delas, Marcelo Duarte. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, homens, de rosto coberto,
Você deveria ter ficado longe, Gabriel. Sua voz era um veneno frio. Esta cidade, este império, não foram feitos para você. Meus punhos cerraram. Solte-as. Minha voz ecoou pelo galpão. Ele riu. Você não entende, não é? Você nunca foi um Valença. Minha cabeça girou. Sua mãe mentiu para você. Você é fruto de outra história, de outro sangue, de uma traição. Cada palavra era como uma faca. Você é filho do meu irmão. O chão pareceu ruir sob meus pés. Minha mãe. Não. Sim. Ela fugiu, mas não sozinha. Fugiu grávida do homem que eu destruí. E, agora, você achou que herdaria tudo? Minha mente lutava para processar. Isso aqui nunca foi seu. E nunca será. Ele levantou a mão. Os homens se moveram. Pude ver as armas. Fechei os olhos por um segundo. Pensei em Clara, em Dona Helena, em tudo que havia perdido. E então, algo inesperado aconteceu. Um disparo. Mas não vindo deles. Marcelo caiu atingido no ombro. Confusão. Gritos. Clara, com as mãos livres, segurava uma arma. Ela havia conseguido se soltar. O galpão virou um caos. Corri até Dona Helena soltando suas amarras. Agarrei Clara pela mão. Corre! Disparamos para fora correndo feito loucos na noite fria. Atrás de nós, tiros, gritos, desespero, mas conseguimos. Entramos no carro e partimos, sem olhar para trás, sem pensar, só fugindo. Quando finalmente parei, já estávamos a quilômetros dali, ofegantes, assustados, mas vivos. E agora, com a verdade queimando em meu peito, uma verdade que mudaria tudo para sempre. A madrugada parecia interminável. Cada segundo que passava era como carregar o peso de toda a minha história nas costas. Paramos em um motel de beira de estrada. Somente o som dos grilos e do motor estalando no silêncio. Dentro do quarto, barato, Clara enfaixava o braço de Dona Helena enquanto eu, encostado na parede, tentava entender tudo. Ele mentiu? Minha voz saiu rouca. Dona Helena desviou o olhar. Por um momento, o mundo pareceu parar. Não, Gabriel. Marcelo disse a verdade. Você não é um Valença. Senti meu coração despedaçar. Então, minha mãe. Ela me enganou? Ela tentou te proteger. Do que realmente somos. Do que essa família realmente esconde. O Império Valença foi construído sobre traições, crimes, sangue. Ela queria que você tivesse uma chance de viver longe disso. Fechei os olhos, sentindo lágrimas queimei minhas pálpebras. Porque nunca me contou. Porque se soubesse, nunca teria voltado. O silêncio entre nós era cortante. Clara se aproximou, tocou minha mão. Gabriel, agora que você sabe, o que vai fazer? Olhei para fora. O horizonte começava a clarear. O primeiro raio de sol tingindo tudo de dourado. Eu vou terminar o que minha mãe começou. Vou destruir tudo o que eles construíram. Mas, não para herdar. Para libertar. Dona Helena sorriu, triste. Seu pai teria orgulho. Aquele nome, meu verdadeiro pai, ainda um mistério em meu peito. Voltamos à cidade dias depois, mas não como fugitivos. Voltamos como fantasmas. Ninguém sabia que estávamos ali. Ninguém nos esperava. Com documentos, provas, testemunhos ocultos durante anos, tínhamos o suficiente para desmoronar o castelo de areia dos Valença. A imprensa explodiu. Fraudes, lavagem de dinheiro, corrupção, um a um, os aliados de Marcelo caíram. E ele, o grande Marcelo Duarte Valença, acabou preso. Na sua última entrevista antes de ser algemado, ele me lançou um olhar cheio de ódio. Você nunca foi um de nós. Nunca será. E ele estava certo. Eu nunca quis ser. Clara e eu ficamos lado a lado. Vimos a cidade mudar. Vimos o povo levantar a cabeça pela primeira vez em anos. E então, veio a carta. Uma carta anônima. Dentro dela, um retrato antigo. Minha mãe,
e um homem sorrindo ao seu lado. Atrás da foto, apenas uma frase. Procure por Elias. Ele é sua verdadeira origem. E naquele instante entendi. A minha história não estava terminando. Estava apenas começando. Olhei para Clara. Ela sorriu confiante. Pronto para descobrir quem você realmente é? E eu sorri de volta. Mais do que nunca. O sol brilhou sobre nós. O passado havia sido enterrado. E o futuro, finalmente era meu. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.